Nós iremos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem. A questão, o item, é o 31. Como ele é curtinho, eu vou fazer uma leitura só para a gente poder ilustrar melhor. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente para o seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Bem, os espíritos responderam, no caso aqui, São Luís, em 1860, Paris. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material ou moralmente? Aqui ele já responde que toda atitude nossa, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, ela serve de exemplo aos outros. Mas eu acredito mais do que as palavras, o exemplo é quem realmente transforma. As palavras muitas vezes entram por um ouvido e saem pelo outro, mas o exemplo, você tem uma prova concreta de que aquilo é possível. Depois a gente fala mais à frente. Podem esses sofrimentos ser de proveito para o trem, material ou moralmente? Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes, moralmente, pelo exemplo que eles oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo de poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los de desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Ou seja, tanto a palavra, mas o exemplo do trabalho que a gente exerce, com a abnegação daquilo que a gente está fazendo, e mostrando que mesmo acreditando no futuro, a gente busque, através do nosso esforço, seja materialmente ou moralmente, a nossa elevação, o nosso melhoramento, isso sempre servirá de algum modo como exemplo ao outro. Quando a gente se fecha no sofrimento, no sentido do melindre, de se deixar levar por aquilo que nos é dolorido demais e difícil de carregar, a gente se fecha dentro de um casulo que muitas vezes levamos muito tempo para abrir e sair dele. Não quero dizer para vocês que é fácil para qualquer um passar pelo sofrimento. Como os próprios espíritos falam, cada um sabe aonde a sua dor mexe com você, aonde a dificuldade é difícil para um e não é tanto para o outro. E cada um tem esse legado de carregar isso, não por vontade de Deus, ou por vontade divina, ou dos espíritos elevados que venham nos punir por algo que fizemos. O próprio karma já é o exercício de punição. Não como punição, como a gente entende como punição, mas como a busca do exercício para sair daquele ponto que a gente entrou. E cada espírito, cada protetor que a gente tem, cada anjo, cada ser de Deus que já se elevou, cada um chegou nesse patamar de alguma maneira. Nem todos percorreram o mesmo caminho. Se você ler no Livro dos Espíritos, ele responde ao próprio Allan Kardec, que pergunta se todos crescem da mesma maneira. E a linha dos Espíritos fala, os mensageiros falam para ele que não, cada um cresceu de alguma maneira, um mais rápido, os outros menos, mas todos chegarão lá. Mas como a gente recebe o auxílio desses irmãozinhos, esses irmãos mais adiantados que nós, a gente recebe o auxílio desses para nosso adiantamento, eles vão nos ensinar da maneira que eles conseguiram.
Então, muitas vezes, você pode ter um ajudante de alguém, né, de uma pessoa, que seja um pouco diferente do outro. Porque cada um tem sua experiência de como chegou lá. E cada um tem uma personalidade individual que precisa de um argumento, ou de um exemplo, ou de um estudo que atraia cada um de nós para a busca dessa liberdade. E o sofrimento, ele não é causado, ele é uma consequência, primeiro, da infantilidade nossa como espírito. Veja bem, se a gente, quando criança, comete erros e se machuca, não cometeu erro, a gente está aprendendo. A gente aprende com os erros nos mostram a que caminho tomar. Pelo menos a gente sabe que aquele que a gente escolheu, ou aquele que a gente viu alguém não ter sucesso, não é um caminho adequado para a gente. Mas muitas vezes a gente tenta a si mesmo, não é? Muitas vezes a gente vê o caminho, vê o obstáculo que não é para seguir por ali, mas a gente quer sentir, a gente quer aprender, quer ver aquilo com os próprios olhos, com o próprio coração, e muitas vezes é bem doloroso, bem difícil. Aí os nossos guias falam, tá vendo? Agora você vai ter que correr atrás e buscar essa liberdade você mesmo. Os guias nunca se separam da gente. Eles apenas, de tanto falar, chegam ao ponto que ele precisa deixar o filho, cada um de nós, seguir com as próprias pernas. Não adianta ele ficar dizendo, olha, não é assim, não é dessa maneira, vamos mudar. Não adianta, ele não vai ficar o tempo todo. Em algum momento, pela insistência do erro nosso, de se esquivar, muitas vezes, do compromisso que a gente tem com o nosso amadurecimento moral, ele é obrigado a se afastar um pouco e deixar por nossa conta mesmo, para que a gente aprenda, através dos nossos passos, através do nosso entendimento daquilo que aconteceu, o que devemos fazer. Então, muitas vezes a gente reclama de Deus, reclama dos nossos anjos da guarda, como é que vocês deixam tal coisa acontecer? Não é bem assim. Eles nunca nos desamparam. E muitas vezes as coisas acontecem por necessidade mesmo desse burilamento do crescimento de cada um. Então, até aqui eu busquei uma outra fonte, que foi do Ramatiz. Esse livro é muito bom, sobre a luz do Espiritismo, o médium Hercílio Maes, não sei se vocês conhecem. Capítulo 1 já fala, a dor humana. Aí eu pulei para uma segunda pergunta dele, porque é mais curtinha e ilustra bem o que a gente está conversando. Não haveria outro processo educacional sem as reações dolorosas? Ou seja, não tem outra maneira da gente crescer sem sofrer tanto? Com tantas mazelas que a gente tem nesse planeta? Nossa, como é que pode tanta coisa acontecer no mundo onde Jesus já veio há 2000 anos? Ele já falou lá atrás. Por que a gente tema ainda não fazer o que ele colocou nos Sermões da Montanha? Por que a gente ainda acha que uma violência, uma bala, matar alguém vai solucionar o problema da violência? Não tem algo errado nesse sentido? Você usar a violência para solucionar o problema da violência? A gente ainda precisa disso. Por quê? Por que a gente ainda cai nesse vício de se achar ao ponto de fazer justiças com as próprias mãos? Muitos dos irmãozinhos que vêm aqui na desobsessão, não a maioria, mas uma boa parte, quer fazer justiça com as próprias mãos. Eles estão do outro lado espiritual, onde a gente não pode ver. E eles se aproveitam disso e eles buscam, através da justiça com as próprias mãos, do sentido ruim que eles entendem como fazer justiça, para transformar a nossa vida em algo muito difícil.
E muitos de nós, mesmo espíritas, mesmo os evangélicos, mesmo passando por religiões que nos mostram a verdade e as máximas de Jesus na terra, que veio dar o exemplo, mesmo esses muitas vezes vão para o outro lado, ainda magoados pelas vidas que tiveram, pela dor que tiveram, pelas dificuldades que foi a vida na terra, e não entendem isso como uma graça de elevação. E muitos desses que conhecem o Evangelho voltam para atazanar ou criar problemas àqueles que estão na terra, simplesmente porque por inveja de assim, se eles conseguirem se elevar, eu ficarei por baixo. Aquele que me atrapalhou na vida passada de eu evoluir, agora eu vou atrapalhar a vida dele. Isso é a mágoa que a gente leva, que a gente constrói aqui e está levando para o outro lado, depois que morreu. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente tema ainda solucionar nossos problemas só da maneira que a gente conhece. A gente esquece de solucionar os problemas através do Evangelho, através do aprendizado, do amor ao próximo, do respeito. Por isso aqui o São Luís fala da necessidade do exemplo, como resignação. Mas não é resignação de você se fazer um prisioneiro. Pelo contrário, de você conseguir passar pelas coisas de forma o mais livre possível dentro da mente e dentro do coração. Uma vez eu fiz uma pergunta para mim mesmo, mas ainda não tive a resposta não. Os pretos velhos, quando a gente vai lá fazer a consulta, eles são aqueles pretos velhos que tiveram na senzala, resignados e trabalhando com amor por aqueles que estão ao seu lado, ou foram aqueles que fugiram, rebeldes, porque não conseguiam lidar com o cativeiro, e que depois voltava para matar seus senhorios por vingança? Quem são esses pretos velhos que nos dão um recado de amor e de esperança? São esses que mataram por vingança, ou são aqueles que cuidaram da sinhazinha com muito amor e zelo? Eu tenho uma experiência, eu tenho um amigo que eu gosto muito, ele é presidente de um centro aqui no Rio de Janeiro, e ele tem um vovô que ele gosta muito, né, que está sempre com ele, e ele tem vidência, né. Aí um dia ele estava fazendo uma psicofonia do vovô dele, né, falando, conversando com o pessoal que estava reunido com ele. Aí o preto velho dele falou assim: me dá licença, por favor, só um minutinho. Aí ele falou: o que houve? A minha sinhazinha está entrando. Era a sinhazinha dele, que ele cuidou quando era escravo e que se tornaram muito amigos, chegando na palestra desse vovô. Ele se ajoelhou em frente à sinhazinha e começou a chorar e agradeceu a vinda dela. Esse é o vovô que foi se revoltar com o seu senhor e matá-lo por vingança? Ou é um vovô que aprendeu a lidar com as dores? Como é que a gente pode saber quem foi esse vovô antes? Esse negro, esse escravo, esse que veio da África trazido à força. Quem foi ele antes para ter que passar por isso? Será que é maldade de Deus pegar os negros que estavam na África, 5 milhões, e trazer para cá de forçado? Tem alguma explicação. E a gente tem essa explicação no Evangelho segundo o Espiritismo, através do Allan Kardec, através da revelação que veio com Allan Kardec. Eu sei que é muito difícil porque são palavras, não são exemplos concretos que a gente vê o tempo todo à nossa volta. Mas é o suficiente para que a gente entenda o que é que acontece. E no momento de revolta nossa no planeta, nos dias, que não é fácil realmente passar pelo que a gente passa, passar por tudo que a gente vive na Terra, ainda engolir o sapo e não saber lidar com ele, entendeu? É difícil a gente não se revoltar, mas a gente tem lições a serem cumpridas.
A gente tem etapas. Nós temos maneiras na Terra que o próprio Evangelho, o próprio Espiritismo e até o Ramatiz mesmo nos mostram como buscar essa liberdade. Aqui na Terra, como esse vovô buscou a liberdade dele no coração e na mente, no momento que era cativo. Ele não podia fazer nada. Ou ele se revoltava, ou ele amava. É um momento nosso nessa na Terra. Ou a gente se revolta com tudo que está acontecendo de mal ao nosso, às pessoas, às crianças, à vida, ao país, ao mundo, ou a gente se revolta de verdade e transforma tudo isso numa guerra, ou a gente aprende a amar. Aprende a lidar com aquelas pessoas que estão sofrendo mais do que nós e dá um pouquinho de palavra, um pouquinho de carinho, alimento, ajuda de alguma maneira. Mas para isso a gente precisa acalmar a nossa mente e o nosso coração. Existem meios de se fazer isso. Existe a yoga, existe a terapia, existe a natureza que está pronta para absorver essas miasmas e devolver para a gente uma energia maravilhosa. A Iemanjá, com seu mar, ela faz isso o tempo todo. A oscilação do mar, ela não é só uma questão da gravidade em si, ela tem uma função de limpeza dos miasmas, que muitas vezes desce pelo rio e chega até ela, para ela, na imensidão dela, poder purificar essa energia que era negativa e devolver amor, devolver energia salutar para a gente. O sol faz isso, a lua faz isso, mas a gente está preso dentro de casa, dentro do computador, em cima da cama, a gente está reclamando dentro do carro, a gente está reclamando, que não é fácil, mas existem meios. Então, o Ramatiz vem aqui na pergunta: não haveria outro processo educacional sem as reações dolorosas? Durante o processo de aperfeiçoamento e expansão de sua consciência, o espírito tem de sofrer as injunções naturais do mundo onde ele atua. Ou seja, nesse meio que a gente vive e após a morte, pelo nível de consciência que a gente tem ainda, a dificuldade que a gente tem de se elevar moralmente no coração e no pensamento, mesmo após a morte, a gente ainda tem dificuldade de buscar a felicidade. Por quê? Porque a gente está preso à terra. A gente está preso a essas mesquinharias, esse doloroso de reclamar, de se fazer de vítima. Isso a gente leva para o outro lado. Veja só, a gente tem um exemplo do André Luiz, um exemplo bom para isso. O que aconteceu com o André Luiz? Qual foi o momento que ele conseguiu ser ajudado? Não foi no momento que ele se entregou? Não foi no momento que ele falou assim: tá bom, chega, não aguento mais. Faça o que quiser comigo. Eu acredito em você, meu Deus, me ajuda. Esse foi o momento que ele foi ajudado. É essa resignação que a gente não precisa chegar no ponto que o André Luiz chegou para ser ajudado. Deus não está longe, a energia de Deus está o tempo todo, a gente está imersa dentro dele. Somos nós que não enxergamos e não buscamos isso. Somos nós que chegamos lá fora, quando a moto vier na contramão, e xingar o cara. Entendeu? Somos nós que está acontecendo barbaridades lá do outro lado do mundo, e a gente diz que o mundo acabou. Pelo amor de Deus, o mundo não acabou. O mundo não pertence a nós. Pertence a Deus. É Ele que vai decidir, não somos nós, não. Nós estamos aqui para aprender, para crescer. Isso aqui é uma escola. E se é uma prisão, olha pela janela a natureza dessa prisão. Olha para fora. Que prisão é essa? Que prisão vocês conhecem que tem essa natureza bela disponível para a gente? Não existe. Só no mundo de Deus mesmo. Então, Ramatiz, durante o processo de aperfeiçoamento, de expansão de sua consciência da pessoa, o espírito tem de sofrer as injunções natural do mundo onde ele atua. Ou seja, em qualquer lugar que ele estiver presente, esse espírito, nesse mundo pesado, ele vai sofrer esse peso. Essa luta através da organização carnal
provoca reações pacíficas ou rebeldes. Escolha. Calmas ou dolorosas. Escolha. Que servem de aprendizado no campo da vida eterna do espírito. O homem, no estágio rudimentar de sua evolução, pode ser comparado ao diamante bruto. Porém, para eliminar as impurezas, perder as arestas dos defeitos anímicos ou atingir beleza radiosa do brilhante, precisa do atrito, do esmeril, da dor e da ação do lapidário incomparável ao tempo. Ou seja, esse tempo é o determinante de o quanto que a gente vai lidar com esse aspecto doloroso. É muito chato de falar isso, mas o de aprendizado é o tempo. O tempo que a gente usar, da forma como a gente usar o tempo, é que vai fazer a diferença para cada um de nós, porque cada um tem seu tempo. Nos mundos mais evoluídos, aqui uma brincadeira dele, nos mundos mais evoluídos, usa uma camurça macia do amor, traduzida em serviço ao próximo. Ou seja, esse lapidar nos mundos mais evoluídos é o ajuda ao próximo o tempo todo, incessantemente, para que todos cheguem a um patamar de liberdade espiritual. É o que a gente está buscando, é o que a gente está aprendendo. Por enquanto, a gente só consegue evoluir na parte da ciência, que é uma das asas, né? O anjo tem a asa do conhecimento e a asa do amor. A nossa asa do amor está capenguinha, então por isso que a gente fica só voando para um lado só e não sai do lugar, né? Patrícia, no primeiro livro, ela se depara com uma situação onde ela vai ter que aprender a viver naquele meio que ela está, né? E ela, pelo espírito elevado que ela é, né, que se mostrou assim, ela busca fortemente, né, junto com seus mestres, né, a busca por esse entendimento. Então eles vão viver na prática, como o André Luiz viveu na prática, aquilo que a gente está lendo no Espiritismo, aquilo que o Allan Kardec trouxe para a gente, né? Eles vão viver na prática a forma de lidar com essa mazela, com essa dor que a gente ainda tem, né? Tanto no livro do André Luiz, como do próprio Ramatiz, os outros que ele possui, né? Ele fala de uma crosta cinzenta que existe no plano espiritual em volta da Terra, né? Para a gente é esse céu maravilhoso, né, com as estrelas, mas para os espíritos que estão no umbral é uma crosta cinzenta e pesada, onde o sol aparece como num dia muito nublado, em que aparece uma mancha clara desse sol, e numa parte do umbral, porque o umbral tem várias partes, né? São feitas de dores, de forma pensamento que mistura da deles que estão sofrendo com as nossas. E por isso a chuva, né? Por isso os raios, os trovões, ele serve muito como esse mecanismo para desfazer esses miasmas e formas pensamentos. A gente num dia só, a gente não para de pensar um segundo, e é o suficiente para criar os problemas que a gente tem. Porque a gente fica intoxicado com a quantidade de pensamento negativo que a gente absorve e que a gente exala. E esses pensamentos negativos vão se juntar a outros pensamentos negativos parecidos com os nossos. As pessoas que pensam da mesma maneira que a gente, né, desde reclamar até os vícios materiais, né, as pessoas que têm essa mesma linha de pensamento, de conduta, vão se juntar a nós em pensamentos na mesma coisa. E se for muito firme essa linha de pensamento, eles vão se tornar uma forma de pensamento densa, como uma nuvem pesada com esses elementos. E que muitas vezes pode se aproximar de alguém que nem tem muito esse pensamento, mas por um momento vacilou e entrou naquela linha de pensamento negativo e absorveu aquele miasma que faz muito mal. Os que passam pelo passe na Terra, passam
pelo tratamento espiritual, de limpeza energética, é para tirar esses miasmas, esses elementos que ficam grudados na gente, porque ele adere pela conivência com essa forma de pensar. Então, a busca pela liberdade do fim do sofrimento, vamos dizer assim, carece do nosso entendimento com a nossa postura de como se comportar, de como pensar, de como lidar com isso. Não quero dizer para vocês que o sofrimento vai acabar e a gente vai bater palma para ele, mas a gente pode buscar, tentar, ver, estudar maneiras de não se deixar levar pelo pessimismo. Temos que tomar cuidado com nossos pensamentos de não criar fantasmas para a gente. Já basta aqueles que chegam até a nossa casa e estão na rua nos esperando. E a linha de pensamento que a gente tiver em conduta da nossa liberdade espiritual e moral, principalmente, que é o que Jesus trouxe para a gente, é esse elemento que não vai permitir que esses miasmas, essas formas, pensamentos, essa negatividade grude em nós. Só para a gente fechar, se a dor e o sofrimento é um meio de expurgar de nossa consciência doentia as coisas más que nos oprimem e livrar o espírito da escuridão dos equívocos, né? Se o sofrimento nos faz mudar a nossa linha de pensamento e nos tirar da escuridão dos equívocos, por que buscar a cura da doença e do sofrimento? Aí o Ramatiz coloca de uma forma bem simples, ele fala assim, e como é que você vai progredir? Você não tem que fazer o mal ao outro, buscar a cura do outro. É isso que faz a humanidade seguir em frente e avançar. O sofrimento ele já vai vir pelo estado vibratório do planeta. Você não precisa agregar mais sofrimento pelas suas próprias mãos. Pelo contrário, se você buscar aliviar essas dores daqueles que chegam até nós em sofrimento, você vai estar dando um passo para frente e mudando a conduta do próprio planeta. Porque você será um exemplo. O maior exemplo que eu tenho para isso é Gandhi. Gandhi conseguiu fazer um feito sem revidar, sem violência. Temos Chico Xavier, né, que escreveu mais de 400 livros, coitado. Você sabe da história do Chico? Quando ele chegou no 100º livro, ele falou, agora acabou, né? Quando ele chegou a 30, ele falou, cumpri minha meta. Ele, não, a gente tem mais 30. Quando ele chegou a 100, ele falou assim, cheguei na minha meta, acabou. Aí o Emmanuel vira para ele e fala assim, a sua vida não pertence mais a você. A sua vida pertence à espiritualidade. Vamos trabalhar que a gente tem muito livro para escrever ainda. Coitado do Chico. Mas é difícil para todo mundo. Eles mesmos falam que um espírito elevado pode cair, justamente pela dificuldade que é. Então, esse amor que a espiritualidade tem por nós é justamente porque eles sabem da dificuldade e eles não vão desamparar ninguém. Acreditem, ninguém vai ficar desamparado em momento algum, porque a espiritualidade vem de Deus. E Jesus veio aqui para pegar todas as ovelhinhas dele e levar de volta. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, ilumine o coração de cada um e juízo, viu? Graças a Deus.